Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, 22 de fevereiro de 2019, sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum. E ontem nós líamos o Evangelho de São Marcos, onde ele narrava a estada de Jesus junto com os discípulos na região de Cesareia de Filipe. E ali Jesus perguntou aos discípulos quem dizem que eu sou, e depois questionou quem vocês dizem que eu sou. Eu cheguei a citar a leitura de Mateus, que ela é um pouco mais longa, mais detalhada, e justamente hoje nós vamos fazer essa leitura numa quase repetição do Evangelho de ontem, porque hoje é dia que a igreja celebra, é dia da Cátedra de São Pedro, ou seja, a cadeira de São Pedro, lugar que foi dado a Pedro por Jesus, dentro do colégio apostólico, para que ele tivesse à frente da igreja. E então vamos à narrativa, vamos à leitura do Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, essa leitura, como eu disse, mais detalhada, do Evangelho igual de ontem, que nós lemos ontem de São Marcos, porém ela é um pouco mais detalhada. E essa leitura tem alguma coisa de muito importante para que a gente entenda. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: não, porque Jesus não tem a menor intenção de fundar uma igreja, de jeito nenhum. Ou ele queria, assim, formar um grupo de pessoas que fossem livres e amassem o próximo e amassem a Deus, mas ele nunca quis igreja. Isso aí foi uma coisa que os homens foram com o passar do tempo. Essa leitura deixa bem patente, bem claro que isso não é a verdade. Jesus tinha sim, tanto tinha que fez, ele instituiu a sua igreja, ele fundou a sua igreja. E claro que muita gente não gosta disso, como se eu estivesse defendendo uma visão pessoal, não é uma questão pessoal, é uma questão de fato. Esse é um fato. Jesus instituiu sim Pedro como chefe da igreja, que a gente entende seja o primeiro Papa, e depois ele vai dizer com todas as letras, para não deixar nenhuma sombra de dúvida, que ele que é desejo dele sim a igreja. Então o que nós vamos observar? Eles estavam numa caminhada, como sempre Jesus está a caminho, ele nunca para, Jesus entrando na Samaria, descendo para Jericó, subindo para Jerusalém, entrando no povoado, saindo de Cafarnaum, é sempre em movimento. E aqui também, quando chegaram na região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou para os discípulos: e o povo, quem diz que é o Filho do Homem? O que eles estão dizendo de mim? Eu costumo brincar, dizer que foi a primeira pesquisa Ibope, mas Jesus não estava querendo saber do Ibope dele. Ele estava querendo saber realmente se quem perguntava tinha resposta devida. Porque hoje tem um monte de gente batendo cabeça e correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, porque não é capaz de admitir a verdade que está explícita na palavra de Deus, palavra de Jesus. Ele disse assim. E aí eles vão dizer: porque São João já tinha sido decapitado. Uns estão dizendo que você é João, que ressuscitou, outros falam que você é Elias ou um dos profetas, Jeremias. E vocês dizem o quê? Quem eu sou para vocês? E o que vocês dizem para os outros? Quem vocês dizem para os outros que eu sou? E aí Simão Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: feliz é Simão, filho de Pedro, porque não foi nem a carne, nem o sangue, nem seu curso de teologia, nem a sua escola dominical, nem o seu nada que te ensinou isso, mas o meu Pai que está no céu.
né? Ele te inspirou e te fez enxergar. E feliz és. E aí Jesus faz um ato solene, porque ele diz assim, feliz és, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai está no céu, e eu te declaro. Quer dizer, Jesus, quando você tem que dar um testemunho, quando você tem que fazer por escrito, quando você tem que fazer uma afirmação categórica e você quer dar peso a ela, você faz em forma de declaração. Né? E Jesus aqui diz, nessa versão, né, na João Ferreira, se eu não me engano, João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia bastante usada entre os irmãos evangélicos e protestantes, tem essa mesma narrativa, ele vai dizer isso: eu te declaro, tu és Pedro, o Simão, filho de Jonas, tu és Pedro. E sobre esta pedra que eu estou declarando que tu és, né, edificarei a minha igreja. O que significa edificarei? Construirei. Né? Farei crescer. Irei construindo, construirei, edificarei a minha igreja. Esse A na sentença, ele é um artigo definido, feminino no singular. Ele não diz uma igreja. Ele não disse edificarei minha igreja. Não, ele usou o artigo, né, feminino, definido, feminino, singular. A minha igreja. Esse A tem uma especificidade e aí entra um pronome possessivo. Minha. Que também é pronome possessivo feminino no singular. Ele disse minhas igrejas. Ele disse minha igreja. Né? Tu és Pedro e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra que eu estou dizendo que você é, edificarei, farei crescer a minha igreja. Então veja, a minha igreja com letra maiúscula está determinando, Jesus está especificando que essa igreja da qual ele fala é dele. Então não tem essa de que Jesus não tinha intenção de fundar uma igreja, isso foi Jesus tinha, tanto tinha que fez, tanto fez que declara, tanto declara que especifica, né? E deixa muito claro que ele fundou sim a igreja dele. E as portas do inferno não prevalecerão, mas haja inferno para chacoalhar essas portas, né? E a igreja é feita de santos e de pecadores. E aí a gente escuta coisas absurdas, né? Não, porque a igreja católica desviou da verdade. Jesus fez uma promessa: estarei convosco até o final dos tempos. Muita coisa eu teria para dizer, mas vocês não vão suportar. O Espírito que virá, o Paráclito, né, o Consolador, que virá, vos ensinará todas as coisas e vos recordará aquelas que tenho dito. Então o Espírito também ia dizer e fazer e ensinar coisas que não foram ditas por Jesus ainda, porque eles não podiam suportar. Agora, se Deus, no correr da história, deixou a gente vagando, né? E aí depois a igreja se desviou da verdade. Então Jesus não cuidou coisíssima nenhuma. Né? Ele deixou a gente aí, ao Deus dará, né? E nós fomos desviados da verdade. Não, não fomos. A igreja sempre soube disso, sempre creu isso, sempre afirmou isso. E depois de 1500 anos, com o surgimento de um protestante, né, alguém que protestou, o Martinho Lutero, que era um monge dominicano, padre católico, ele se rebelou contra a igreja, não quis estar em comunhão com a igreja, então ele iniciou o movimento protestante. Aí depois, então, começam as interpretações, que são as mais pirambolescas, né? Porque tudo se justifica, menos que a palavra que foi dita é a palavra de Jesus, e ele disse o que disse, fez o que fez porque quis. Né? Então hoje tem uma teologia tão reles, tão baixa, tão rasinha, que mesmo dentro da igreja católica a gente escuta esse tipo de coisa. Jesus não quis instituir uma igreja. Não, ele quis instituir o quê? Um boteco. Ele disse que eu edificarei a minha igreja. Então de onde vem essa postura de desqualificação da mãe igreja por pessoas que se dizem membros dela? Ele não sabe o básico, não entendeu niente più, não entendeu o elementar. Porque se não é isso, então como é que é? Tudo que se levanta em nome de Jesus é a igreja de Jesus. Sei.
Pequenas igrejas, grandes negócios. Ai, você fala isso, mas a igreja católica tem uma fortuna. Vai pegar e cuidar da fortuna da igreja. Ela tem o quê? Imóveis, ela tem bens que ela guardou e preservou. Obras de arte caríssimas que são incalculável preço e que ela gasta uma fortuna por ano para manter. Ah, se a igreja se desfizesse dessas coisas, não tinha pobreza, não teria sim, porque o homem continua ganancioso e não é membro da igreja do jeito que deveria. A gente vê isso, gente passando a perna em outro irmão dentro da igreja. E qualquer igreja, não só da igreja católica. Né? Então, o acervo, o montante que a igreja possa ter de valores, não são valores que ela possa se desfazer e melhorar as coisas. Ah, mas tem fome na África. Vá ver o tanto de instituição católica que tem lá, trabalhando pelo bem das pessoas. A igreja devia dar esse dinheiro. Viu, meu filho? Vamos conversar uma coisa. O dinheiro que a igreja tem nessas obras de arte foram como preservação de patrimônio histórico. Inclusive muitas obras que sequer são religiosas. São profanas. Mais com a invasão dos otomanos, de várias invasões que a Europa e parte do Oriente sofreu, a igreja recolhia isso e preservava como obra de bem da humanidade, como um patrimônio humanitário. Né? Então, não vai ser a igreja desfazendo do prédio. Ai, para que esse luxo? Para que essa pompa? Ué, a igreja fica sendo mal vista quando acontece, mas aí começa uma igrejinha numa garagem, que depois ela vai para um salão, daqui a pouco ela vira um templo, pretensiosamente querendo ser o templo da cidade de Sião, entendeu? E ali tudo pode, ali não tem problema, o dinheiro, né? Quem que vai ratear? Ai, mas a igreja tem 2000 anos. Existe um tratado que a igreja fez, principalmente porque ela tinha muita propriedade, muitas pessoas morriam e deixavam os bens para a igreja, e ela fez um tratado, ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, nós não queremos os bens materiais, nós queremos almas, então vamos fazer o seguinte, todas as igrejas, todos os terrenos, todas as obras que tem da igreja, né, toda construção, todo prédio que tiver da igreja, vai fazer o seguinte, enquanto ele servir a igreja, tudo bem, ele fica como um patrimônio da igreja católica, mas se deixar de ter finalidade, deixar de ter função como igreja católica, passa automaticamente ao governo daquele país, daquele estado, onde ela estiver localizado. E se reservou em Roma a um perímetro de 0,44 km², que dá 2 alqueires, dá menos que 2 alqueirão mineiro, né? Uma chacrona, né? Onde fica a sede da Igreja, a República do Vaticano, que é um estado constituído, né? De 0,44 km². Né? E se resume a isso, porque a igreja não está interessada. E a gente vê templos que estão perdendo a finalidade na Europa, na França, em vários países, né, que se transformaram em escola, dentro da igreja, escola de equitação, barzinhos, lanchonetes, discotecas, salões de festa, e aí tem de tudo e mais um pouco. Templos que foram edificados, foram construídos para serem casa de acolhida, casa de acolher o povo de Deus, portanto casa de Deus, e que depois, como a igreja não se preocupou em ficar colecionando coisa material, hoje está na mão do Estado, o Estado faz o que quer com aquilo, e normalmente é muito comum que se aplique ali algum trabalho bem profano, bem diferente daquilo que foi proposto para aquele edifício. Mas as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja vai seguir o seu Senhor, ela vai ser dada como morta, porque Jesus teve que subir para o Calvário e passar pela cruz. A igreja, nós somos seguidores de Jesus, nós vamos passar pelo mesmo processo. Porém, ressuscitamos em Cristo Jesus, com Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Então, esse evangelho para mim é muito profundo, muito cheio de significado, justamente porque Jesus faz uma declaração onde ele não deixa sequer sombra de dúvidas, né, daquilo que ele tem por certo e quis constituir. Eu sei que muita gente pode não gostar e vai dizer que isso não tem nada a ver, e vem com uma série de teorias e teologias, né, que foram desenvolvidas para combater essa verdade. Eu diria, como é muito costume a gente escutar, está na Bíblia. Mas mais do que isso, está na história, né? Está nos fatos. Está porque é. Né? E é porque assim o quis
o Senhor da igreja. Então que a gente tenha bastante respeito, entendendo que algo constituído por Deus não são opiniões que vão derrubar, não são manobras, né? É de Deus e por isso está aí, com santos e pecadores. Ah, mas existem tantos escândalos. Houveram e infelizmente haverão, né? Como em qualquer outra instituição. Não deveria? Não deveria. Mas acontece? Acontece. E nós vamos fazer o quê? Ah, sujou a água, joga a bacia com água e criança dentro, joga tudo fora. Não, não tem nada a ver, né? Nós continuaremos buscando se santificar, se arrepender dos nossos pecados, nos convertermos, para ser para a igreja um bem. Então pensamos, para encerrar, né, esse vídeo que já está bastante longo, pensamos a Deus a graça de sermos fiéis até o último instante, sermos fiéis à igreja e na igreja, né? E que nós possamos ser para a igreja um bem, um dom, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia.